Deus tem para ministrar as nossas vidas nessa noite. Eu estive pensando, meditando. Eliana, só um minutinho. Tem um dízimo aqui que a pessoa deixou comigo durante a semana. Amém? Eu estava pensando e meditando sobre algo que falasse ao coração nosso como igreja, e pensando sobre como Deus pode nos usar. E sabe, irmãos, foi um privilégio ter a Bruna aqui hoje e poder testemunhar disso que Deus fez na vida do Noah. E talvez você pense, não tem muito a ver com isso, mas quando nós olhamos para um testemunho como esse, e para a fé que ela e o esposo, a família, a igreja, todo mundo despendeu sobre o Noah, sobre essa circunstância, é necessário a gente pensar sobre uma palavra: postura. A postura do cristão. E é disso que eu gostaria de conversar com todos hoje presentes. Para termos e testemunharmos de milagres, nós precisamos de ter uma postura de fé. Nós precisamos ter uma postura cristã diante da circunstância. E sabe, irmãos, às vezes essa ideia de ter uma postura, ela se confunde com ter um posicionamento político, partidário. Às vezes postura significa ser conservador ou ser liberal. Irmãos, postura não tem nada a ver com esses equívocos do nosso tempo. Nós vivemos em um país democrático, onde todos nós temos direito de se posicionar e ter posições distintas. E, irmãos, o maior de todos os privilégios é poder nos achegar a Deus e saber que Deus não tem partido político. Não há polarização dentro da casa do Senhor. Mas pastor, como não? Se aqui pessoas estão presentes, e pessoas são polarizadas, e pessoas são partidárias. Mas quando nós entendemos que temos uma postura cristã, diante de qualquer que seja o debate, diante de qualquer que seja a circunstância, diante de qualquer que seja o desafio, quando temos uma postura de fé, somos levados e aprendemos coisas. E aí, irmãos, não temos mais as barreiras da experiência, não temos mais as barreiras sociais, não há mais barreiras. Falar sobre postura nos nossos dias se tornou algo muito relativo. Ontem mesmo conversávamos com alguns amigos e falávamos sobre coisas triviais, como a vestimenta. Qual a roupa de ir na igreja? É óbvio, irmãos, para nós é tão simples isso. Uma roupa decente. Se estamos vestidos decentemente, estamos vestidos para a igreja. E a roupa que nós usamos para ir à igreja é a roupa que nós usamos para ir no mercado, é a roupa que nós usamos para ir na padaria, não é a roupa que nós usamos para ir na praia, né, seu Djalma? Na praia nós podemos ir mais à vontade um pouco. E é tão simples isso, irmãos. Mas quando nós entramos nessas questões de postura, de ética, de moral, como é fácil nós errarmos nisso e tomarmos um caminho da religiosidade, aonde a roupa que eu visto fala quem eu sou. Irmãos, pleno tempo em que vivemos, acredito não ser mais esse um debate digno da nossa atenção. Digno da nossa atenção. Eu disse que é fácil nós errarmos nisso, porque às vezes caminhamos numa caminhada mais conservadora, ora vemos mais liberais, e sabemos que nós precisamos nos equilibrar nisso tudo, não escolhermos bandeiras e de repente fazemos questão de impor as nossas decisões. Irmãos, é disso que nós temos visto, tudo por falta de postura. Irmãos, é triste nós vermos
cristãos, homens e mulheres de Deus, ferramentas preciosas, valorosas na mão de Deus, perdendo a postura, por conta de coisas que não valem a pena. Quando temos uma postura cristã que de fato agrada a Deus, isso óbvio que vai muito além de opiniões, de imposições, de lado, de se importar com o que de fato as pessoas veem quando nos olham, mais do que simplesmente olhar e termos julgamentos, nós precisamos olhar para nós e vermos em nós qual a postura que nós temos adotado. Eu gostaria de compartilhar, está lá, Romanos 6, são vários versículos de Romanos 6, que nós vamos usar para a nossa reflexão, inclusive um de Romanos 12. Os textos bíblicos, o apóstolo não nos dá só uma orientação, mas ele também nos exorta quanto à nossa conduta e à nossa postura. Sabe, irmãos, falar de postura, usando aqui um exemplo, né? Quantos de nós tem dor nas costas? Eu tenho muita dor nas costas. E quando eu vou no fisioterapeuta, ele fala sempre a mesma coisa. É um problema de postura, pastor. Ah, mas como eu resolvo? Tem alguns caminhos. O primeiro deles é ter postura. Eu sempre fico assim, arcado, e eu preciso ter uma postura. Usando isso simplesmente como um exemplo, irmãos. Nosso físico fala às vezes muito do nosso espírito. E a postura é termos a cabeça erguida, é olharmos para a situação em que nós vivemos e levantarmos a cabeça e saber, filho, de quem nós somos, quem é o nosso Abba, que nós acabamos de clamar, quem é o nosso paizinho, que nós acabamos de dizer que nós somos dele. Sabe, irmãos, essa canção ela é muito simples, porém ela é tão profunda, porque se nós pensarmos que nós acabamos de cantar paizinho, nós somos teus, e nós não somos só teus hoje, nós somos teus hoje e sempre. É muito profundo isso, irmãos, é muito profundo isso. Diante disso nós pensamos, e vamos a alguns textos. Primeiro, a sabermos, Romanos capítulo 6, versículo 6, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos ao pecado como escravos. Nós precisamos saber disso, irmãos, porque quando nós não sabemos disso, nós somos escravizados pelo pecado. E irmãos, é tempo de nós darmos vazão a essa verdade que transforma a nossa vida. Nós não podemos ser mais escravos do pecado, em nome de Jesus. Eu não sei quais são os pecados que têm te escravizado, quais são os pecados que você talvez tenha passado e tenha tido dificuldade em vencê-los, mas é preciso saber, e o que nós precisamos saber, primeiro é que Jesus, Ele morreu por nós, e nós fomos crucificados com Ele, o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Eu fui crucificado com Cristo, você foi crucificado com Cristo. O que Cristo fez levou os nossos pecados, nos deu a possibilidade de lutarmos contra o pecado. Quando Jesus morreu, Ele nos libertou do pecado. O velho homem foi levado e pregado na cruz com Cristo Jesus. E irmãos, nós não podemos nos esquecer disso, de maneira nenhuma. Se nós nos esquecermos disso, irmãos,
nós colocamos sobre os nossos ombros novamente o jugo da escravidão do pecado. E quando nós não sabemos disso, e se você talvez não sabia disso, você tinha como alegar a ignorância. A partir desse momento, você que me ouve não pode mais alegar que você não sabia disso. Isso é extremamente oportuno. Nós sabemos que Jesus levou o nosso velho homem e o crucificou com ele na cruz. Romanos capítulo 6, versículo 11 diz também: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O nosso velho homem foi crucificado com Cristo e morreu na cruz junto com Ele, mas nós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E nós estamos vivos, e é isso que nós precisamos considerar, irmãos. O segundo ponto é considerar. Considerar. Para termos uma postura, é preciso, primeiro, nós sabermos o que Jesus fez, e segundo, considerar quem nós somos diante dele. Diante dele nós fomos mortos para o pecado, mas vivos em Deus, em Cristo Jesus, vivos para o ensino da palavra. Agora tudo que é pecado não glorifica a mim, mas glorifica a Deus. Tudo que eu vivi, todos os pecados, todo o meu passado, não glorifica a Deus. O que glorifica a Deus é o que Ele fez em mim. Eu me considero morto e sepultado. Que nessa noite nós possamos cavar uma sepultura e depositar nela tudo que é lixo, tudo que nos faz lembrar do velho homem. Que nós possamos considerar abrir esse túmulo em nossas vidas e depositar nele todas as nossas mazelas e nos livrar de uma vez por todas desse velho homem pecador. Mas talvez você pergunte: mas pastor, isso parece tão bonito, mas amanhã, ou às vezes hoje mesmo, na porta da igreja, quando estiver conversando com algum irmão, eu vou dar umas escorregadas, eu já vou ter falado alguma coisa que eu não devia falar. E aí, como é que eu fico com essa história aí do velho homem? O velho homem vai embora quando eu venho na igreja e ouço essas palavras, mas quando eu saio da porta ali, parece que o velho homem já está querendo voltar de novo. Ou às vezes o velho homem está aí com você mesmo, sentado aí. Nossa, esse culto está demorado hoje, hein? Não aguento mais, o pastor fala muito, esse louvor canta demais, e está o violão muito alto, ou está o violão muito baixo, ou a voz de quem está cantando não está boa, ou alguém desafinou. Sabe o que é isso aí, irmãos? É o velho homem. É o velho homem querendo ditar as regras. Mas o que você é? Quem manda aí? Você? Aquilo que Cristo fez por você? Ou você vai continuar deixando o velho homem ditar as regras? Ou você vai continuar permitindo que o pecado escravize você, a sua mente, o seu coração? Você vai permitir? Vai continuar a permitir que o velho homem tome as decisões, faça as escolhas? Irmãos, ninguém, nem eu ou ninguém aqui pode te ajudar nisso, a não ser você mesmo. É você que vai determinar quem vai ditar as regras. Se aquele que está vivo em Cristo, aquele que vive e foi ressuscitado com Cristo, a nova criatura, ou o velho homem, escravo do pecado, não depende de mim, só de você e de mais ninguém. Para termos uma postura diante de Deus, além de
sabermos e considerarmos, é preciso nos oferecer a Deus. O mesmo capítulo 6 de Romanos, no verso 13 ao 19, agora um pouquinho mais extenso, diz assim: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos os vossos membros, a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vós ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da desobediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, vieste a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Oferecei-vos, é o que o texto está nos dizendo. Sabe, irmãos, quando nós pensamos em oferecer alguma coisa, nós cantamos uma canção que fala: mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Deus não quer de nós canção, irmãos. Quando eu penso em oferecer alguma coisa para Deus, eu penso sim nas canções. Quando eu penso em oferecer alguma coisa para Deus, eu penso sim na oferta, nos dízimos. Mas Deus quer muito mais do que isso, irmãos. Deus quer a nossa vida por completo. Os membros que antes para o pecado eram servos, agora oferecei-vos ele a Deus, para serem instrumentos de justiça, para termos uma postura cristã diante de Deus e dos homens. Nós precisamos nos oferecer a Deus como instrumento de justiça para esse tempo em que nós vivemos. Como ressurreto dentre os mortos os vossos membros, para sermos instrumentos de Deus para a justiça. Tudo em nós deve ser para a glória de Deus. Tudo em nós. Nós temos uma facilidade tremenda, irmãos, em separar as coisas, não é? Falei disso lá no início, quando falei da roupa, né? Mas nós temos uma facilidade em separar as coisas que são para Deus, as coisas que não são para Deus, as coisas que são de Deus e as coisas que não são de Deus. Nós temos facilidade de fazer isso. Nós percebemos isso e nos vemos fazendo isso o tempo todo. O meu domingo é para a igreja, para ir lá e louvar a Deus, é prestar um culto ao Senhor. A segunda é para trabalhar. A terça, a quarta, a quinta e assim, até a sexta. Estava ouvindo um filósofo lá, já citei ele aqui algumas vezes, mas vale a pena ressaltar. Ele falando sobre Jesus Cristo, o Clóvis de Barros Filho. Ele falando sobre o trabalho que nós vivemos todos os dias da nossa semana, aguardando ansiosamente a sexta-feira. Sextou, não é assim que muitos dizem? As redes sociais, né? Chega na sexta-feira, só tem isso. Ele fala: se eu anseio tanto pelo fim do meu trabalho, será que não tem alguma coisa errada no meu trabalho? Se o fato de eu trabalhar me deixa com tanta vontade de que o meu trabalho acabe,
será que não tem alguma coisa errada no que eu estou fazendo? Irmãos, oferecer a Deus é a nossa vida. Eu cito aí essa expressão do professor Clovis como de fato uma reflexão. Será que nós não estamos nos permitindo simplesmente pensar como a maioria? E nos deixamos levar, assim, ruim mesmo é ter que trabalhar. É ruim, irmãos, quando nós não temos prazer naquilo que nós fazemos. Nós aguardamos ansiosamente o happy hour, porque a hora feliz é a hora que acaba o trabalho. Se a hora feliz é a hora que acaba o trabalho, alguma coisa está muito errada no nosso trabalho, irmãos. Muito errado. Porque nós deveríamos ansiar pela segunda-feira. Ansiar pelas oportunidades que a segunda-feira vai nos trazer. Parece loucura, irmãos, mas não é. Nós deveríamos ansiar pelas oportunidades de fazer do nosso trabalho um instrumento de justiça nas mãos do Senhor. Mas sabe por que nós não fazemos isso? Porque nós temos, lembra, a facilidade de separar as coisas. O que é de Deus, domingo à noite, algumas horinhas ainda, mas o resto é meu, hein, Senhor? E deixa eu fazer o que eu quiser da minha vida. Falta de postura, irmãos. Nos falta muita postura, para nós olharmos e vermos, olha, Senhor, vamos inverter as ordens. Eu vou viver a minha vida, da hora que eu sair desse culto, enviado pelo Senhor, oferecendo a minha vida para ser usado como instrumento de justiça, até chegar o dia de eu vir aqui novamente. Vamos inverter a ordem, irmãos. Eu vou ser, Senhor, o instrumento de justiça nas tuas mãos. Não sou eu que mais vou tomar as decisões, e muito menos o velho homem. Eu vou ser a nova criatura que o Senhor fez eu ser, até o dia que eu voltar nesse lugar novamente. Irmãos, eu não consigo imaginar o que vai ser da nossa vida se nós tivéssemos essa postura. Eu não consigo imaginar o que seria da nossa vida se nós invertêssemos isso. Se ao invés de entregarmos para o Senhor 1h20 da nossa semana, entregássemos o resto e ficássemos só com essa hora, 1h20 para nós. Faça esse exercício mental na sua vida. E por fim, apresentai-vos. Romanos 12:1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque que é o vosso culto racional. Nossa vida no altar, sacrifício vivo, estamos disponíveis para Deus, como uma vela, deixando-se queimar na presença de Deus, até o dia que Ele voltar a nos buscar, deixando ser consumidos os nossos dias, na presença do nosso Deus. Sabe, irmãos, eu fico pensando sobre isso, porque o texto não fala de sacrifício morto, o texto não fala para nós nos matar. Sacrifício é isso, não é? É a morte. Mas o texto fala de sacrifício vivo, e nós somos sacrifício vivo, o sacrifício usado por Deus. Nós somos os instrumentos poderosos, tal como nós vimos aqui hoje. O Noah, um pequeno e fofinho instrumento de Deus, que tem sido usado como instrumento de justiça, de fé. Que Deus use as nossas vidas, irmãos, que possamos nos apresentar diante dEle
como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O nosso culto é racional, mas irmãos, eu não consigo não me emocionar quando eu entendo que nós todos somos sacrifícios vivos, que Deus fez de nós e tem feito de nós instrumentos de justiça, homens e mulheres de postura, homens e mulheres de fé, para sairmos daqui, nos relacionarmos com pessoas, vivemos isso, vivemos as coisas que aqui nós aprendemos. Nada mais do que isso, irmãos, nada mais. É só isso. Você só precisa disso. Você só precisa sair daqui e dizer: Senhor, se antes desse culto eu não tinha uma postura de cristão, me ajuda, Senhor, a ter uma postura de cristão, a saber, primeiramente, a considerar as coisas que o Senhor já fez por mim, a me tornar, a me oferecer, me apresentando ao Senhor. Isso só basta, irmãos, que nós possamos assim agir, sabendo que em Cristo o nosso velho homem foi crucificado, considerando-nos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, e oferecendo-nos agora a Deus, apresentando-nos e nos colocando diante do altar de Deus e pedindo: oh Deus, usa a minha vida. Eu não sei como, não sei onde, não sei que jeito, mas usa a minha vida. Eu quero ser um instrumento de justiça. Irmãos, eu não vou fazer uma velha prática que tínhamos muito tempo atrás, e por muito tempo, algumas igrejas até hoje fazem, o apelo, fazer as pessoas vir à frente. Você vai continuar no seu lugar mesmo, irmãos, você não precisa vir à frente, mas eu queria cobrar de você a postura diante dessa palavra. Nós vamos orar. Eu queria de você que você ao menos refletisse sobre isso. Você de casa também. Está disponível a palavra que chega ao nosso coração nessa noite. Saber, considerar, oferecer e se apresentar. Que possamos nos apresentar diante do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu não sei quantos filhos e filhas do Senhor, talvez nessa noite, ao refletir e pensar sobre essa mensagem, se encontram distantes, ou pensam estar distantes, mas Deus, a Tua palavra nos aproxima nessa noite. E Deus, nós queremos, como Tua igreja, nos apresentar diante do Senhor. Nós somos falhos, Senhor, nós somos pecadores, nós somos imperfeitos, mas é o Senhor, a Tua graça, a Tua bondade, o Teu agir sobre nós, que nos transforma em instrumentos de justiça. Estamos aqui, Senhor, usa-nos da maneira que agrade o Teu coração. Não queremos mais, Senhor, que o velho homem domine as nossas vidas. Não queremos mais, Senhor, viver nas mesmas práticas do pecado, sendo escravizados por ele. Mas queremos, Pai, saber e considerar que o Senhor crucificou o nosso velho homem na cruz e nos deu uma nova vida, a
vida, o presente que nós precisávamos, o Senhor nos deu, e nós te louvamos por isso. Nos faz sair, Pai, desse lugar como os teus servos. Nos faz sair desse lugar, Senhor, como homens e mulheres de postura, com a nossa cabeça erguida, porque o pecado não mais nos escraviza, o inimigo não tem poder sobre nós, porque o Senhor venceu a morte, e nós aqui estamos vivos, prontos a sermos usados pelo Senhor, em nome de Jesus. Eu agradeço ao Senhor por essa noite e por tudo que o Senhor falou no nosso coração nessa noite. Confirme, Senhor, essa palavra em nosso coração, e que saiamos daqui prontos a vivê-la. É a oração do meu coração em nome de Jesus. Amém, Senhor.